Olá para você que me acompanha por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Murilo e neste canal nós falamos sobre gestão da produção para pequenas empresas. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o controle, né? Seguindo uma série aí de 4 vídeos que aborda os 4 pilares da administração e nós estamos trazendo aqui para a administração da produção, tá? Então, nesse canal nós já postamos um vídeo sobre o planejamento, sobre a organização, sobre a direção e hoje a gente encerra essa série de vídeos falando sobre o controle, tá? Se você não teve a oportunidade de ver esses vídeos ainda, depois de assistir esse vídeo você pode voltar, tá, ao canal lá e ter toda essa base, né, todo esse conteúdo completo da administração da produção que nós estamos usando todo esse material para embasar, né, para que você possa ter o conhecimento de como tornar a sua produção mais eficiente, reduzir custos e ter melhores resultados, ok? Então, seguindo a lógica aí dos 4 vídeos, né? No primeiro vídeo nós falamos sobre o planejamento, tá bom? Como elaborar um bom plano de produção, o que é necessário para isso, né? Na verdade, nós falamos de uma maneira resumida cada tema, que dentro de cada tema é bem extenso, né? O material que precisaria para estar abordando cada um desses aspectos, desses pilares, né? Mas nós tentamos resumir aqui para que você pudesse ter uma ideia, né? Para ter um insight aí de como aplicar isso no dia a dia da tua operação, tá? Então, nós falamos sobre planejamento, a ideia de montar um plano de produção, a ideia de saber qual é a capacidade produtiva, quais são os recursos necessários. Depois nós trouxemos um outro vídeo falando sobre a organização, né? O layout da fábrica, então a organização de maneira macro, né? Da tua produção. Depois também falamos sobre o layout da célula de produção, da onde o operador fica, né? Seja ele um montador, né? Uma pessoa que trabalha ali diretamente com a produção ou um operador de máquina, né? A importância de ter esse setor organizado, né, para quando for executar a programação ter mais eficiência. E no último vídeo nós falamos sobre a direção, a importância da liderança e sabe a direção, né, conhece o caminho aonde a empresa quer chegar, né, aonde que a equipe tem que ser conduzida, para onde a equipe tem que ser conduzida, tá? E nós vamos encerrar então falando sobre o controle, o pilar do controle, tá? Então, para que serve o controle, né? O controle ele serve para medir a eficiência da operação, né? E apontar todo o desempenho da produção, certo? É através do controle que a gente consegue aí ter uma noção de como foi esse desempenho, qual foi o recurso que foi utilizado. Então, nesse controle a gente aponta, né? Quais máquinas foram utilizadas, quais equipamentos foram utilizados, quais foram as pessoas que executaram as tarefas, né? Quantas horas levaram para isso? Então, o controle ele serve para levantar todas essas informações, né? E essas informações são levantadas com o objetivo de ser analisadas, né? E para que a gente precisa analisar isso daqui, né? Essa análise serve para medir se o desempenho da produção foi satisfatório ou não, tá? Então, uma vez que a gente planejou, organizou, deu a direção e programou a fábrica, a gente precisa controlar. A gente precisa saber se aquilo que foi planejado, foi programado, de fato foi feito de maneira eficiente, né? E isso vem através do controle desses apontamentos, né? De máquinas, de pessoas, se máquinas injetoras, máquinas é, que trabalha com algum tipo de ciclo, né? Que tem ali um ciclo padrão para cada produto. Essa máquina rodou no tempo que deveria ter rodado, essa máquina foi eficiente, essa máquina não foi eficiente. Quem vai dizer isso vai ser o controle, o apontamento dessas horas, tá bom? Se é uma produção mais manual, a pessoa precisava levar 30, 40 minutos para produzir uma peça, ela levou 1 hora, ela levou talvez 25 minutos, o que aconteceu? Então,
todos esses levantamentos desses dados vai servir lá na frente para análise, para saber se foi eficiente ou não, e se foi, ok, legal, a empresa continua sendo direcionada no mesmo caminho que que foi planejado lá atrás. Não foi, teve uma ineficiência, faltou recurso, faltou material, o que aconteceu para que essa produção, aquilo que foi planejado, programado, não tenha sido executado. Essa análise vai trazer essas respostas. E para que a gente precisa dessas respostas? Para procurar ser mais eficiente, para que numa próxima oportunidade a gente possa enxergar aonde está o erro e aí sim conduzir, né, a empresa de uma maneira que ela seja eficiente. Então, a empresa, voltando lá, a empresa foi eficiente, a produção foi eficiente, tá tudo andando conforme programado, legal. Não foi eficiente. Faltou quais tipos de recurso? A minha produção não foi eficiente porque em algum momento faltou matéria-prima e a máquina teve que ficar parada. Tá, como que eu faço para que isso não aconteça mais? É uma programação mais tem que acontecer com mais antecedência? Ah, faltou porque é, houve um esquecimento de comprar esse material, era para ter comprado numa determinada data e a pessoa que compra deixou de comprar. Deixou de comprar por quê? Como que a gente pode fazer para que esse erro não aconteça de novo? Veja que não é só apontar o erro de quem errou, né, ou a falha da operação, mas a ideia é enxergar isso para que possa ser corrigido, tá? Uma coisa é fato, as empresas são feitas de seres humanos, né? E os seres humanos estão aí sujeitos a cometer erros, né? Isso vai acontecer com frequência. Só que aí cabe a gente entender qual foi o erro que foi cometido e procurar corrigir esse erro para que não aconteça novamente. Então, é, esse controle, esse apontamento das informações de produção vai ser a base, né, vai gerar dados para uma análise. E essa análise precisa ser feita para que possa corrigir e, voltando lá ao pilar 3, direcionar a empresa para o caminho que ela deve seguir, tá? Então, é necessário fazer essa análise, ver se faltou recursos, se faltou mão de obra. Por que faltou mão de obra? A mão de obra estava ociosa e ela não estava tão comprometida assim. Não, faltou mão de obra porque a capacidade de produção se excedeu e a gente não conseguiu controlar. Tudo isso é necessário ser analisado para que a gente possa conseguir, novamente, ter a melhor eficiência, o menor custo e a tua operação possa conseguir desempenhar um bom papel, tá bom? Então, às vezes pode acontecer também da metodologia estar ultrapassada, né? Não faltou material, não faltou mão de obra, mas a metodologia que a gente está aplicando hoje já está desgastada, mudou alguma coisa no produto e não mudou o processo, a padronização desse processo. Então, está levando mais tempo do que deveria para algum tipo de atividade. Isso precisa ser revisto. Não é a metodologia, né? O tempo que foi calculado para fazer determinadas peças está errado. Não é isso, né? Foi medido de maneira errada. Às vezes não foi calculado de maneira correta. Então veja, todos esses levantamentos de informações que a gente está chamando do pilar controle é necessário para ser feita análise, para ser feita uma correção. Essa correção vai levar a empresa na direção do planejamento que foi feito lá atrás. Perceba que todos os pilares estão alinhados, né? Tá, e aí como que eu faço para que eu possa corrigir isso? A gente gosta de usar uma ferramenta, né? É um conceito de gestão de 4 passos interessante chamado ciclo PDCA, né? Que do inglês aí o PDCA é o plan, né? De plano, do, de fazer, check
checagem e act, né, de ação. E a gente gosta de abrasileirar, né? Eu gosto de trazer o conceito de planejamento, desenvolvimento, né? Seria o D aí, mas na verdade é uma execução, né? Mas eu gosto de trazer para o desenvolvimento, então planejamento, desenvolvimento, checagem e ação. Então, uma vez que a produção, o controle apontou que há uma ineficiência e a gente está analisando esse processo, a gente faz um plano, planeja qual é o melhor caminho a se tomar, executa esse caminho, checa, está dando certo? Ok. Então, eliminamos essa ineficiência que existia. Não está dando certo? Aí a gente volta na ação, no A, né? Na última letrinha aí do PDCA. A gente tem que tomar uma ação para que seja planejado, executado, checado e, enfim, chegar até a eficiência novamente, né? Esse ciclo PDCA, vocês podem procurar aí na internet, que é um termo bem conhecido, né? Na gestão, talvez você já conheça, né? Mas é um meio interessante aí de usar a ferramenta para que a gente possa corrigir processos ineficientes, tá? Então, esse pilar que fecha, né? Essa parte da administração da produção, é, que eu queria trazer aqui, é importantíssimo também para que a gente possa conseguir tanto executar o planejamento, a organização, o, a direção e o controle vem fechar aí esse pilar, fazendo com que todo esse processo leve a empresa a um objetivo específico, mas não seja um objetivo com eficiência, um objetivo que vai trazer resultados satisfatórios para a empresa e que vai fazer com que haja redução de custo e, consequentemente, aí, gere mais valores para a empresa, né? Que essa é a ideia de toda empresa, né? Um empresário quer ter lucro, né? E se a gente conseguir ter lucro com menor custo e com condições de trabalho adequadas, excelente, tá? Então, nesse vídeo a gente está fechando a série de 4 vídeos da administração da produção. Eu espero que, se você não assistiu os anteriores, você pode voltar lá, né, para concluir esses 4 pilares, e espero ter agregado valor aí para você, para que você possa conseguir incorporar alguma coisa aí no teu dia a dia da tua empresa, com relação a esses 4 pilares da administração que a gente trouxe aqui para a administração da produção, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Vamos ter mais vídeos no canal. Esteja sempre aí com a gente. Espero que você, se gostou dessa série, se gostou desse vídeo, possa se inscrever no nosso canal, possa aí apertar aí no gostei, né? Dar um like nesse vídeo, que vai me ajudar bastante aí na divulgação para outros empresários aí, para outras empresas, pequenas empresas, médias empresas, que precisam organizar os seus processos também, tá? Mais uma vez, muito obrigado e eu espero ver você nos próximos vídeos. Até mais.